Meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia, ou boa tarde, boa noite, como nós sempre gostamos de deixar muito claro. Não importa o horário que você esteja assistindo a esse vídeo, não importa quando você esteja escutando as nossas singelas palavras. O importante é que, quando estiver nos assistindo, quando estiver nos escutando, sinta-se abraçado, sinta-se acalentado, sinta-se acolhido, sinta o seu coração unindo-se ao nosso coração, o seu espírito unindo-se ao nosso espírito e ao espírito de tantas pessoas que acreditam no bem, que querem ver propagar o amor. E é com esse sentimento de querer que o amor propague que eu desejo boas-vindas a todos aqui neste canal do YouTube, que é o Espiritismo 24 Horas. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez e também para aqueles que nos acompanham há mais tempo, o meu nome é Uriel Santos. Muito obrigado por estarem conosco, dividindo experiências e acreditando na formação, na transformação do planeta a partir de nós mesmos. Quando nós nos melhoramos, o mundo ao nosso redor também melhora-se. O universo, o primeiro universo que nós precisamos transformar para melhor é o nosso universo. Aproxima-se o dia de finados. Aquele dia que gera muitas dúvidas, não só na mente dos que não estão nas fileiras de uma casa espírita, mas gera muitas dúvidas a todos que vão visitar os cemitérios com muito respeito, com muito carinho, com muito amor aos seus entes queridos. E eu gostaria que esse vídeo ele nos instruísse um pouco mais sobre a questão não só da comemoração no que se refere ao dia de finados, mas sobre a questão de como nós homenagearmos aqueles que já partiram. Eu não gosto de usar a expressão que se foram. Para mim, e aqui é uma questão muito particular, para mim os se foram parece que não haverá o reencontro. Eu tenho uma fé muito profunda, muito verdadeira, baseada na lógica, na questão do reencontro. As pessoas, elas partem antes de nós, mas como nós somos todos ligados em amor, como nós estamos todos conectados como irmãos e conectados como filhos do Criador, verdadeiramente nós nunca nos separamos. Podemos estar com uma camada de separação que torna difícil o ver. Mas veja bem, eu converso aqui com você, meu irmão, com você, minha irmã, que perdeu alguém muito querido. Você sente a pessoa no teu coração, sente a pessoa no teu espírito e você sabe que essa pessoa ela não se foi, mas ela fez a transformação um pouco antes de você. Eu gostaria, e o vídeo de hoje é exatamente sobre isso, eu gostaria que nós fizéssemos, dentro do Livro dos Espíritos, uma leitura sobre a questão da comemoração dos mortos, dos funerais. E é a partir da pergunta 320 do Livro dos Espíritos. Eu sei que muitos aqui nos acompanham com o Livro dos Espíritos em mãos. Então nós vamos ler a partir do questionamento 320, ler e comentar. Antes de iniciarmos, quero lembrar que não estamos apenas no YouTube, estamos no Facebook. Caso você ainda não tenha curtido a nossa página, procure Espiritismo 24H. Curta, compartilhe com os amigos, compartilhe na sua linha do tempo. Por que não unir mais corações em amor? E estamos, e foi onde o nosso projeto surgiu inicialmente, estamos no Instagram, @Espiritismo24H, tudo junto. E lá nós já somos mais de 111 mil semeadores que acreditam no bem, que acreditam na vitória do belo, que acreditam na vitória do amor. Você, meu irmão, você, minha irmã, esteja conosco. Auxilie-nos, nós precisamos da sua ajuda para que esse projeto cresça cada vez mais. Vamos à leitura e aos comentários. Comemoração dos mortos, funerais. Pergunta 320, pergunta que Kardec realiza à espiritualidade. Os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que amaram sobre a terra? Resposta da espiritualidade. Às vezes,
mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Então, os espíritos, aqueles que realizaram a viagem antes de nós, quando nós nos lembramos desses nossos irmãos com carinho, com afago, com sentimento de consolação, se eles são felizes, essa felicidade deles aumenta. Se eles são infelizes, esses bons pensamentos, essas boas emanações de energia é para eles um alívio. 321. O dia da comemoração dos mortos, no nosso caso, dia 2 de novembro, amanhã, sábado, o dia de finados, o dia da comemoração de mortos, indaga Kardec, tem alguma coisa de mais solene, de mais especial para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre os seus despojos? Então é uma dúvida que todos temos. Os nossos irmãos, aqueles que realizaram a viagem antes de nós, nesse dia da comemoração dos mortos, nesse dia de finados, é mais solene para eles? É de alguma forma mais especial? Eles se preparam para receber aquelas pessoas que estão indo nos cemitérios a visitá-los, prestar-lhes homenagens? E a resposta da espiritualidade: os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros dias. Eu acho que aqui carece de maiores explicações. Os espíritos atendem ao apelo do pensamento, neste dia como nos outros dias. Esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? Resposta da espiritualidade: nesse dia, eles estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que o chamam. Veja bem, aqui a gente precisa fazer uma junção das respostas. Eles atendem pelo pensamento. Nesse dia, no dia de finados, no dia de comemoração dos mortos, ou em qualquer outro dia. Como há uma aglomeração de pessoas, um número maior de pessoas com foco, com o pensamento focado nesse irmão, eles estão em maior número junto às suas sepulturas. Mas cada um, e aí complementa a espiritualidade, cada um vem por causa dos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Vem por causa daqueles que lhes são caros, daqueles que estão pensando, mentalizando, jungindo energias, enviando energias a esses irmãos, mas não pelos que estão indiferentes. Sob que forma aí comparecem e como o veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Resposta da espiritualidade: sob a que eram conhecidos enquanto estavam encarnados. Trabalhar com exemplo. Eu, Uriel, desencarnei. No dia de comemoração dos mortos, no dia de finados, no dia 2 de novembro, a minha família vai ao cemitério, vai prestar as suas homenagens àqueles que desejam assim o realizar. E lá, eu atraído, por quê? Porque eu sou atraído pelo pensamento. Não importa o dia, não importa a hora, eu sou atraído pelo pensamento. É a explicação que a espiritualidade nos deu. E lá naquele dia, como há um número maior de pessoas me desejando, assim espero, por favor, me desejando boas energias, boas emanações, bons sentimentos, lá eu compareço. Para abraçar, para de alguma forma fazer perceber que a vida continua e etc. E se essas pessoas pudessem me ver, como elas me observariam? E aí a resposta da espiritualidade: sob a que eram conhecidos enquanto encarnados. Eu apareceria sob a forma que eu era conhecido enquanto eu estava encarnado. Assim, ok? Dessa forma. Simples, objetiva a resposta. 322. E a 322 ela é muito bonita. Ela é cheia de significação e ela mostra uma identidade de amor que nos emociona. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também aí comparecem, apesar disso, e ficam pesarosos, tristes, melancólicos, ao verem que ninguém se lembra deles? A resposta da espiritualidade: que lhes importa a terra? Não se prendem senão pelo coração. Se aí não há amor, não há nada que retenha o espírito.
Ele tem todo o universo para si. Grandeza de sentimentos, observar a vida real com outros olhares. Ele não fica ali nos cemitérios, perto de seus túmulos, pesaroso, melancólico, ninguém veio por mim, ninguém se lembrou de mim. A vida é muito maior, ele tem todo o universo para si. Ele se percebe unido em amor, mergulhado em amor. Então não há necessidade dessa tristeza, dessa melancolia. 323. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Essa eu preciso que a gente preste atenção na pergunta e frise a resposta. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A resposta: a visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. A visita ao túmulo é um modo de manifestar em que você pensa no espírito ausente. É a imagem. Já vos disse, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Qual que foi a primeira resposta que nós lemos? Os espíritos são atraídos pelos pensamentos. Não importa a hora, não importa o dia, não importa o lugar. É a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Essa emanação de bons sentimentos, de bons eflúvios, de boas energias, esse lembrar-se com carinho, orar. Orar liga os corações, conecta os espíritos, não importa o quão distante nós estejamos. 324. Os espíritos de pessoas às quais se elevaram estátuas ou monumentos assistem às suas inaugurações e as veem com prazer? Resposta: muito. E aí comparecem quando podem. Porém, são menos sensíveis às homenagens que lhes prestam do que à lembrança. O foco aqui sempre que a espiritualidade vai nos dar em todas as respostas é a questão do pensamento. Não adianta você estar no local e o seu pensamento estar a léguas e léguas de distância. Assim como se o seu pensamento está com a pessoa, não importa o local onde você está. A prece é o local, veja bem, prestem atenção, a prece é o local que une espíritos que se amam entre si, não importa as distâncias. 325. De onde provém o desejo de certas pessoas de serem enterradas em um lugar mais do que noutro? Revêem esse lugar com maior satisfação depois da morte? Essa importância dada a uma coisa material é um sinal de inferioridade do espírito? A resposta da espiritualidade: esse desejo de certas pessoas serem enterradas a um local mais que outro refere-se à afeição do espírito por certos lugares. Uma inferioridade moral. Que vale um pedaço de terra mais que outro para um espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma reunir-se-á aos que ama, mesmo quando os ossos estejam separados? Kardec complementa: a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família deve ser considerada como coisa fútil? E a espiritualidade responde: não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco importa aos espíritos, ela é útil aos homens. As lembranças são mais concentradas. Veja bem mais uma vez. Pensamento. Pensamento não é fútil. Não é fútil. É um costume piedoso. E é um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se isso não importa muito aos espíritos, ela é importante aos homens e precisa ser respeitada, porque as lembranças são mais concentradas. 326. A alma, voltando à vida espiritual, fica sensibilizada com as homenagens prestadas aos seus despojos mortais? A resposta da espiritualidade:
Quando o espírito alcançou um certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos da sua morte material sentem um grande prazer com as homenagens que se lhe prestam, ou um desgosto com o abandono dos seus despojos, porque conservam ainda alguns preconceitos desse mundo. A gente precisa conversar sobre essa pergunta. A alma, voltando à vida espiritual, fica sensibilizada com as homenagens prestadas aos seus despojos mortais? Há uma primeira parte da resposta da espiritualidade. Quando o espírito alcançou um certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Mas aí eu vos pergunto, meus irmãos, minhas irmãs, no planeta ao qual estamos encarnados, ligados, a grande maioria já alcançou esse grau de perfeição? Ou é o contrário? A resposta nós sabemos que é o contrário. Por isso é que há o complemento da espiritualidade. Ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos da sua morte material sentem um grande prazer com as homenagens que se lhes prestam, ou um desgosto com o abandono dos seus despojos, porque conservam ainda alguns preconceitos deste mundo. Então ele começa a sua resposta dizendo daqueles que já alcançaram algum grau de perfeição. Mas como nós sabemos que no nosso planeta esses são raríssimos, ele nos dá a segunda resposta. Que uns se alegram e muito em ver essas homenagens e outros ficam extremamente pesarosos em observar o abandono dos seus despojos, porque conservam ainda alguns preconceitos desse mundo. 327. O espírito assiste ao seu enterro? E a resposta: muito frequentemente. Assiste, mas algumas vezes não compreende o que se passa, se está ainda perturbado. Nós sabemos que ao desencarnar é o que nós já falamos em alguns outros vídeos. Faça uma correlação aqui com uma noite de sono. Uma noite de sono muito bem dormida. Quando a gente acorda, a gente limpa o olho, a gente dá aquela espreguiçada, a gente não sabe onde é leste, onde é oeste, onde é norte, onde é sul. Nós somos seres espirituais atravessando vivências corporais. É um grande sono. A vida na matéria, podemos pensar, fazer essa analogia, que pode ser um pouco pobre, um pouco tosca, mas vamos encarar ela como um grande sono. E aí, ao nós acordarmos para a vida verdadeira, para a vida em espírito, ao nosso desencarne, nós estamos acordando. E aí a gente está dando aquela limpada no olho, onde é que é o sul, onde é que é o norte, onde é que é leste, onde é que é oeste, e há uma perturbação. E essa perturbação será tanto maior quanto mais eu for ligado às questões materiais, e tanto menor quanto mais eu tiver aberto os meus olhos às questões verdadeiras, às questões do espírito enquanto eu estava vivo. Então é por isso que essa resposta as pessoas, nós frequentemente assistimos ao nosso enterro, porém não compreendemos talvez o que ali se passa. Algumas vezes essas pessoas não compreendem o que ali se passa devido ao grau de perturbação. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros, e aqui é importante essa resposta. Quase sempre. Deus o permite para a sua própria instrução e o castigo dos culpados. É então que ele julga o valor das manifestações que lhe fazem. Para ele, todos os sentimentos estão a descoberto, e a decepção que experimenta, vendo a cobiça dos que partilham seus despojos, o esclarece sobre seus sentimentos, mas, a sua vez, virá. Então é por isso que a gente fala, a vida, ela é um treino para o desencarne. Uma vida bem vivida é um treino para um bom desencarne e uma boa continuidade. Não há quebra de continuidade. Nós não deixamos de ser o que nós somos. Nós continuamos o que nós somos. Então é importante sempre nós estarmos buscando valores mais verdadeiros, valores perenes, valores espiritualizados, para que não aconteçam essas situações tão tristes como a narrada aqui na 328. 329. O respeito instintivo que o homem, em todos os tempos e entre todos os povos,
testemunha pelos mortos é um efeito da intuição que tem da existência futura? A resposta: é a consequência natural dessa intuição. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Meus irmãos, minhas irmãs, aproximando-se às vésperas do dia de finados, nunca se esqueça: o importante é o pensamento. Aqueles que vão aos cemitérios visitar os túmulos dos seus entes queridos, estejam com o pensamento lá. Orem pelos entes queridos, emanem boas energias. Bons pensamentos deixarão os felizes ainda mais felizes e consolarão os infelizes. Se não vão aos cemitérios, uma prece bem sentida, mentalizando o irmão, mentalizando a irmã, entendendo que a separação é temporária, mas os que se amam sempre estão juntos. E nunca circunscrevendo essa prece, nunca delimitando esses bons pensamentos a um único dia. Em todos os dias, sempre que se lembrar, faça uma prece, emane bons pensamentos e concentre boas energias àqueles que antes de nós já partiram, aqueles que já se encontram na verdadeira vida. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.